Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és, grandioso és. Então minha alma canta a ti, Senhor. Bom dia, amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus para você neste domingo. Aqui quem fala é o missionário Milton Dias. Sou missionário pela Comunhão Cristã Shalom de Curitiba para as terras europeias. Estamos aqui baseados na cidade de Ilhavo, em Portugal. Amados, o tema de hoje da nossa reflexão acerca da palavra de Deus é, como vocês já viram aí na introdução, lugares altos, onde encontramos Jesus, lugares altos. Este é o tema de hoje, tá bem? E a palavra que nós vamos refletir hoje, ela na verdade é um conjunto de palavras, é um tema extremamente vasto na Bíblia, mas nós vamos começar analisando Isaías capítulo 40, o versículo 22, em que está escrito: Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nele morar. Amém? Então, nós vemos que a palavra de Deus ela é muito rica em relação a isso, né? Em relação a essa imagem, e a tradição religiosa colocou Deus nos céus, né? Sempre narrou Deus nos céus, né? Acima da terra, na sua habitação celestial, né? Em seu trono de glória, separado da humanidade, distante por essência, pois terra onde os homens estão e os céus onde Deus está não se misturavam. Então, toda a imagem que nós temos de Deus, ela em parte é inspirada na Bíblia, mas ela é fundamentalmente na cultura ocidental uma separação, uma divisão entre Deus, ao ponto dos homens crerem que Deus não se importa com a vida pessoal. A maior parte das pessoas que não creem em Deus, elas têm a funda certeza de que Deus não se importa com elas, está nos céus, está separado dela. A vida de Deus e a vida dessa pessoa não se cruzam, não, são desconhecidos, e de fato são. Se a gente olhar pela Bíblia como um todo e fomos caminhando desde lá de Gênesis, o primeiro livro, até o último, que é o livro da Revelação, o Apocalipse, o homem está frequentemente buscando lugares altos, montanhas e picos para estar em contato com Deus. É frequente isso. Se você vai olhando, vai lendo o texto bíblico, né, os 66 livros da Bíblia, você vai analisar que diversas ocasiões homens buscam lugares altos, picos, montanhas, montes, colinas, para estar perto de Deus, para buscar a Deus, para falar com Deus, para cultuar a Deus, para trazer um sacrifício em adoração, um presente a Deus. Isso é muito comum em toda a Bíblia, né? Nós podemos, por exemplo, para ilustrar, para ficar isso mais palpável, em Gênesis capítulo 22, Deus pede a Abraão para sacrificar em um monte, chamado Monte Moriá, né? No episódio do sacrifício de Isaac. Se a gente for, por exemplo, também em Êxodo capítulo 3, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro e chegou ao Monte Horebe. Nele Deus revelou-se no episódio da sarça ardente, tá? Quando Deus chama Moisés, fala com Moisés através de um arbusto que parecia pegar fogo, né?
conhecido como sarça, né, este arbusto, e ardente porque o texto bíblico diz que ela parecia que queimava, mas não se consumia, né? E através daquela imagem, através daquela aparição, daquela revelação, Deus fala com Moisés, chama Moisés para o ministério, para libertar o povo judeu do cativeiro egípcio. Em Lucas, já no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 22, Jesus vai com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, que era costume deles, e ali eles oram, ele chama eles todos para orar, e acontece todo aquele episódio ah, do suor de sangue, da oração, os discípulos não conseguem orar com ele, é o momento em que ele vai ser entregue, né, e vai ser preso, né, mas eles estavam onde? Em lugar alto. Então, se a gente olhar tanto em Gênesis capítulo 22, né, Abraão vai ao monte, em Êxodo capítulo 3, Moisés vai ao monte Horebe e fala com Deus, né? Em Lucas, capítulo 22, os discípulos de Jesus sobem ao monte para orarem, né? Porque era um momento que Jesus sabia que seria um grande desafio dele. Então, seja em vários momentos, e a gente pode ver, eu só estou dando 3 exemplos, são muito mais. Só estou dando um exemplo, poderia aqui ficar quase o dia todo aqui falando de exemplos em homens que foram a lugares altos a buscar a Deus. Né? Existem muitos exemplos na Bíblia. Né? Jesus frequentemente orava em lugares altos. Isso essa imagem, este lugar, ele tem um porquê. Não é à toa em que os homens buscavam esses lugares altos. Tá? Embora Deus não habite nos céus, né, o céu é uma imagem humana para as coisas espirituais. Né? Hoje o homem já saiu da terra, né? Naquela época não. Hoje o homem já atravessou, né? Já foi até a lua, né? Anda pelo espaço, Deus não está ali, né? Não viram Deus, ninguém viu um trono, não é? Porque Deus não está nos céus físicos, né? Mas Deus está numa dimensão espiritual simbolizada para os homens daquela época como os céus. Porque para eles os céus era inatingível, era o lugar das aves, né? Para eles os céus eram inatingíveis. Então, portanto, Deus usou esta imagem aos homens, né, desses séculos, desses tempos passados, para trazer a eles uma ideia do que era a dimensão espiritual. Jesus então nos ensina no capítulo 4, né, de João, do livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, que Deus é espírito. E para buscá-lo, nós precisamos buscá-lo em espírito. Não importa mais o lugar, mas importa a nossa atitude de buscá-lo. Então, um lugar alto, e Jesus explica isso, né? Quando encontra uma samaritana, né? E é o capítulo 4 de João, e é bem interessante esse capítulo, porque ele é um dos capítulos centrais da Bíblia, porque Jesus, ela vai descobrindo Jesus, que ele é profeta, que ele é homem de Deus, que ele é depois um mestre, que depois que ela descobre que ele é o Messias, né? Enfim, mas ele explica a esta mulher que não é neste monte nem naquele, porque ela usa essa referência. É neste monte que nosso pai Jacó diz que nós adorávamos neste monte. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Ele diz, não é em Jerusalém e nem neste monte. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, nesse sentido, Jesus tira a oração de um lugar específico e coloca a oração em uma atitude, em um lugar um lugar espiritual, né? E então subir ao monte nada mais é hoje que isolar-se. Como eu subo ao monte, esse monte espiritual, eu tenho que me isolar. Eu tenho que entrar num lugar pacífico, né? Um lugar
sem barulho, né? Eu vou buscá-lo, não dá para buscar Deus no meio do barulho, né? Tem que ser num lugar pacífico, né? Que esse lugar pacífico pode ser apenas colocando um fone de ouvido e fechando os olhos, né? Colocando ali um louvor ali para você escutar e você vai aqui falando, vai falando com Deus, vai cantando, vai louvando, pronto, você já está num lugar alto, ok? Então, o mais importante é suba neste lugar pacífico, isolado e fale com Ele. Orar é falar com Deus. Fale com Ele e Ele te ouve. Tá? Fale, abra a sua boca, mesmo que não precisa ser alto. Né? Se você estiver num lugar isolado, pode falar alto, mas pode falar baixo também. Ou pode falar muito baixinho, sussurrando. Deus escuta da mesma. Tá? Não há problema em relação a isso. Se você quiser cantar, se você quer ali, naquele momento, com estar ouvindo louvor, cante para Deus, esteja em um tempo, haja um tempo com Deus, né? Nós precisamos disso, né? Ter esse particular com Deus, esse lugar que é o lugar da oração, que é o lugar alto. Então, nada mais, nada menos, a oração é o lugar alto em que Deus está usando aqui para nós, tá? Em alguns países, como no Reino Unido, antigamente, né, hoje já ainda existe, mas não é tão usado, né, não tem mais a mesma serventia por causa dos celulares. Mas no Reino Unido havia as cabines telefônicas, né, né, você entrava dentro da cabine, tirava o telefone, falava ali com aquela pessoa, né? E dentro da cabine você estava isolado, né? Você estava em tranquilidade e para poder falar com alguém distante por meio do telefone, não é assim? E, e é isso a oração. O lugar alto, a cabine telefônica, é a mesma coisa. São lugares isolados, lugares que nos aproximam dos céus, né? Esse lugar isolado, sem barulho, longe das preocupações, longe das questões do dia a dia, onde a gente pode falar com Jesus, cantar para Ele, estar com Ele em espírito. E até para os mais iniciados, orar e cantar em línguas, né? Algo que eu faço frequentemente. Ah, então, o barulho do mundo está acabando com a tua paz? Suba para o lugar alto. O zumbido da sua alma está lhe agitando demais? Suba para um lugar alto. O grito dos problemas está lhe consumindo? Suba para o lugar alto, amigo. Suba nos lugares altos, é os picos da oração. É o lugar onde a gente recebe paz e vida. Portanto, o acesso por meio do sangue de Jesus a um lugar de paz e vida, ali naquele lugar alto, amado, os problemas vão ficar pequenininhos. Imagine você orando em cima de uma montanha, num pico ali. A gente usou essas imagens da Suíça, né? Aqueles montes dos Alpes tão bonitos, nevados. É um lugar de paz, de tranquilidade, lugares que eu adoro. Diga-se de passagem, eu adoro montanhas. E é esse lugar de tranquilidade, esse lugar que parece os céus. É este lugar que nós devemos entrar em oração, né? E aí, quando a gente sobe num lugar muito alto, a gente olha para os nossos problemas, e os nossos problemas ficam minúsculos, né? Fica ali a gente olhando aquilo, os nossos problemas ficam muito pequenos. Tá bom, meu querido? Você quer encontrar Deus? Isole-se, suba num lugar alto, entre em oração, que ali você vai encontrar Jesus, o Salvador das nossas vidas. Tá bem? Um grande abraço. Espero que essa palavra tenha abençoado. Um excelente domingo para você. Tchau. Então